estou recebendo com muita alegria meu amigo Leonardo Lages, de Gaspar para São Paulo, certo? Pulinho. Um pulinho, né? Gaspar é perto de Blumenau, é isso? 14 quilômetros 14 quilômetros de Blumenau. Isso, exatamente. Mas a sua loja, Carros Primo, que aliás é uma loja que tem carros espetaculares, não estou falando para sua presença, eu sempre falo para todo mundo aqui. Inclusive eu vou pedir perdão ao vivo aqui no podcast, porque eu roubei um vídeo seu a semana passada, quando nós falamos do SP2. Já está abençoado. Já está tudo bem? Mas normalmente a gente não perdoa. Perdoou porque... O teu caso, sim. Então, mas como eu sou advogado, então às vezes eu mando alguns... entendeu? Tá usando o meu... Exatamente. Ô, Leonardo, você tem uma loja... Os carros são maravilhosos, eu imagino que a sua loja seja muito bonita também. Obrigado. Em Gaspar. Isso, em Gaspar. Em Gaspar. Quantos habitantes teria Gaspar? 70 mil habitantes. Ah, é uma cidade boa. É uma cidade boa. Uma cidade já grande, né? Isso. E aí você fica lá, mas claro, deve ter pessoas do Brasil inteiro se interessando pelos carros, essa coisa toda, né? Nós temos clientes desde o Nordeste até o Chuí, no Rio Grande do Sul. Temos clientes do Brasil todo. E vai gente na loja? Sim. Vai? Sim, da região? Nós trabalhamos de uma forma um pouco diferente do que o normal. O nosso showroom é fechado ao público, aí nós agendamos o horário e atendemos o cliente. Então é um atendimento personalizado. Entendi. Bom, eu trouxe o Leonardo aqui e o Renato aqui porque, primeiro, a gente vai falar de uma coisa que falar de carro para os três que estão aqui é até temerário, né? Sim. Porque pode ser que amanhã, pelas 7 horas da manhã, as pessoas falem, dá para vocês parar um pouquinho, né? Não é, Leonardo? Da onde vem essa paixão? Meu pai. Seu pai? Meu avô não tinha veículo, mas meu pai sempre foi apaixonado por veículos antigos, sempre. Ele quando criança, ele olhava, porque eu sou da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Tá. É mais longe ainda por cima. Então ele olhava os carros antigos com o pai dele e dizia, um dia eu vou ter um carro antigo, tal, etc. E aí ele trouxe essa paixão. E claro, ele também teve alguns carros antigos e eu acabei incorporando esse amor que ele tinha pelos carros. Qual foi o primeiro carro que você teve? Uma Rural 72 Ford, manca. É? Era o meu sonho ter uma rebaixada, com tala, que é para levar o pessoal para passear, os meus amigos para praia e tal. Que é um carro que cabe lá 6, né? Na época cabia 12, não tinha problema nenhum. Eu quero falar um pouco, e até, além de falar, além de abordar esse mercado, desmistificar um pouco uma coisa de que esse negócio é só para rico. Claro que tem carros milionários, de valores altíssimos, claro que tem, a gente não vai mentir aqui, mas também há um mercado muito grande para as pessoas que querem ter um carro que as remete como... A Rural remete ao seu pai, a Rural remete ao meu primeiro carro, que eu trabalhava com meu pai também. Aí você gosta do Gol, né? Ou foi seu primeiro carro. E desmistificar um pouco essa coisa de que não dá, isso é muito caro. Claro que os carros têm um valor. Carro antigo não tem preço, né, Leonardo? Sim. Seja valor, que né? O carro for, né? Então não pode ter preço, porque às vezes tu consegue a Rural. Vai dizer que você hoje compra a Rural, que era sua no começo. Qual é o preço que tem? Não entendeu? É impossível. Não tem como. Mas como é o mercado de uma maneira geral? É difícil, o mercado de carro antigo é bem difícil porque ele flutua muito para começar. Ele meio que acompanha o seminovo, mas ele tem o viés dele normal, então já começa por aí. E também os carros flutuam, às vezes o que é carro da Honda hoje, amanhã não vai ser mais carro da Honda, já vem outro sucedendo, tal, etc. Então ele tem essas nuances, o mercado do carro antigo. Eu acredito que a parte mais importante é o que tu estás falando, a pessoa tem que, não, esse é o carro do meu sonho, é isso que eu entendeu, que foi o caso meu com a Rural. Eu olhava a Rural nas seleções, nas 4 rodas de época, e eu olhava que aquilo... Meu carro lindo, grande, etc., para levar o meu pastor alemão dentro, tal, etc. E literalmente era verdade, tá? Entendi. E aí eu lutei para conseguir minha Rural. Então, 72, isso eu comprei na década de 80 e poucos, 90. Então, o carro antigo, você tem que incorporar essa situação. Então, se o mercado flutua, você tem que procurar aquilo que mais te ajusta. É como se fosse um sapato. Esse sapato se ajusta melhor a mim. Então, é por ali que eu vou, entende? Um Fusca, ótimo. Um Cadillac, ótimo, uma Ferrari, ótimo, mas se ajusta, tudo se ajusta. A sua loja, Leonardo, como você faz para adquirir o carro?
Como é que você faz? Você adquire para restaurar, você adquire o carro já restaurado, você adquire um carro que você sabe a procedência, como você faz? Tudo depende, né? Porque às vezes as pessoas me procuram de todo o Brasil para vender o carro e às vezes a gente acaba comprando um carro pronto, como eu já comprei carro com 2.000, eu tenho um Monza lá com 2.900 quilômetros, comprei de Manaus, de um amigo meu de Manaus, entendeu? Então, um Monza 88, SL, mas com 2.900 quilômetros. Mas às vezes tem que comprar um carro, tem que restaurar ele todo. Ou tem um Fusca que está passando aqui, que é um Fusca ratão, o Hatch Look, né? Que aí você bota a tua característica nele e acaba curtindo o carro também como Agora, como por exemplo, eu fico fuçando, como todos nós fazemos na internet, para ver essa coisa. E como eu sou um ex-colecionador e as pessoas, eu estou em muitos clubes de Kombi, que eu estava com uma Kombi agora, e diversas, e vejo lá as ofertas que vêm. Há uma certa... Claro que a gente volta a dizer que não tem preço, não tem tabela, né, tem valor o carro, mas há uma certa tendência, não há? Eu chamo de lógica de mercado. Como se fosse uma FIP de carro antigo, é uma lógica de mercado. Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Um Opala Coupé lá final da década de 70, 80 até 90. Você está ali, 89 mil, 90 mil reais. Começa de 70 em diante. Então existe uma lógica de mercado. Tem uma tendência. As pessoas já sabem mais ou menos precificar o carro. Quais os cuidados que a pessoa tem que ter para comprar um carro? Tirando, claro, a procedência do vendedor, que é importantíssima, claro, né? Mas vamos admitir que eu tenho a intenção, vi um carro lá e queria comprar. Que cuidados eu tenho que ter? Nós temos que ver, eu gostaria de abrir uma janelinha aqui para a gente deixar de forma bem clara assim. Muitas pessoas me procuram em termos de carro, eu quero um carro incólume, com pintura original, motor standard, interior imaculado, etc, etc. Isso eu atendo todo dia, praticamente, todo dia. E às vezes 5, 6 vezes por dia, não é pouco. Só que assim, quando você fala o valor de um carro assim, aí a pessoa, porque está muito caro. Só que existe uma situação, alguém lá atrás cuidou desse carro há 40 anos, há 50 anos vem cuidando do carro, etc. Isso tudo tem uma precificação em cima. Fazendo a mesma parte dessa janelinha, também assim, uma outra situação. O que é melhor, um carro totalmente imaculado ou um carro restaurado? Depende do carro. Claro. Entendeu? Depende do carro, depende da visão da pessoa. Nós, como brasileiros, estamos muito ainda nessa vibe. Talvez quem tem muita grana acaba vendendo essa ideia para quem tem pouca grana, que o bom carro é aquele carro imaculado, que nunca foi tirado o para-choque, os paralamas, o motor, aquele negócio todo. Esse que é o carro. Não. O carro bem restaurado, ele às vezes pode valer mais do que um carro já com a pintura cansada, entende? Entendi. Então, essa situação da prática do mercado, da procura do mercado, a pessoa tem que ter bastante cuidado nisso aqui. O que vai fazer bem para ela? É um ratão, um carro Hatch Look, como tem esse Fusca que está passando aqui, e vai ser feliz nele, beleza. Agora, quais são os cuidados que tem que ter? Obviamente, eu acho que sempre começa com a documentação. Claro. Sempre começa com a documentação. Entendeu? Antes de adquirir o carro, vai numa vistoria, pede para a pessoa que está vendendo, me acompanha na vistoria, que eu quero fazer uma vistoria para ver se o motor casa com o chassi, se o número do motor está cadastrado na BIM, se o chassi está cadastrado, se o chassi está remarcado. Ali já vai perder 90% da dor de cabeça. Se o motor não está bom, se tem um podrinho, etc., tudo se resolve. Mas quando a documentação não está boa, aí às vezes não consegue resolver nunca mais, porque é de um terceiro, de um quarto, de um quinto, etc. Então a documentação seria a parte essencial. É o primeiro coisa. É o primeiro. Né? E aí, se você não tem muito jeito, você, né? Eu não entendo muito de carro antigo, então leva alguém como o Renato que conhece. Olha, o Renato conhece carro antigo, foi um presidente ou um vice-presidente de um clube, alguém que conhece muito, então deixa ele lá olhar o carro para você, para ter uma assertividade melhor na hora da compra, entendeu? Para não ser ludibriado, porque o mercado, infelizmente, tem muita gente aí hoje em dia para ludibriar, sabe? Existe, Leonardo, uma
uma faixa de compradores, enfim, que preferem o carro que nunca foi restaurado, o carro que é legítimo e tal, ou não? Geralmente quem é comprador, quem é colecionador que já tem vários outros carros, e aí ele já começa a ficar seletivo por esse tipo de carro. Mas é um tipo de formatação de colecionador, não é todo colecionador que é assim, tá? Mas geralmente tem essa formatação. E tem muitos que estão começando agora, como o primeiro carro, que aí eles já são um pouco mais desinformados, que aí eles procuram esse tipo de carro, porque o vizinho falou que é bom, porque o ciclano falou que é bom, etc, etc. Então eu acredito que na mente deles deva passar isso aqui, eu vou comprar um assim que eu sei que eu não vou me incomodar com o carro com relação à massa, por exemplo. Né? Com relação à restauração mal feita. Mas é assim, Ivo e Renato, isso é uma coisa que engana muito, porque se pega um bom restaurador, eu não digo um excelente restaurador, um bom restaurador, mesmo nós que entendemos bastante, às vezes passa, você diz assim... Você falou tudo. Entendeu? Aí você tem que ter um medidor de espessura de tinta, tá, então agora eu tenho mais ou menos um norte do que eu vou seguir, porque senão até nós podemos nos enganar com o carro. Tá? Você mexe só com nacionais ou não? Nacionais a característica da minha clientela é mais nacional, mas temos alguns carros importados de clientes nossos também, inclusive Jaguar XK que nós temos ali para vender também. Você tem um Jaguar lá Sim, de um cliente nosso. Quanto custa esse Jaguar? Seu? 219 mil reais o cliente está pedindo. Um 2006 com 60 mil km, alguma coisa então assim. Tem que, é um carro icônico. Tem que valer, claro, sem dúvida nenhuma, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Léo. Todo mundo está falando, eu não sei se você já chegou a perceber isso, porque eu passo o tempo, né, olhando essa coisa, tá? Que Chevette não é carro para coleção. Que Chevette não sei o que tem. Por que isso com o Chevette, que eu acho um carro tão legal? Eu também acho. Né? E eu tive quando era mais jovem e tal. Por que isso? Existe isso ou não? Eu acho que é um pouco a pessoa quer se enaltecer perante os amigos, né? Porque eu não vou colocar um Chevette, eu não vou colocar um Fusca na minha coleção, eu não vou colocar um Lada. Eu tenho um conhecido que é apaixonado por Lada e é um profundo conhecedor de carro antigo. Se falar mal do Lada, vai arranjar inimigo. Entendeu? Eu acho que todos os carros são colecionáveis. Todos. Afinal, ele saiu, se tornou antigo, ele se torna colecionável. Agora, depende que a tua visão de carro é muito parecida com a minha. Claro. A do Renato é muito parecida com a minha, mas eu atendo N clientes que a visão deles é totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Você entende? Claro. Às vezes as pessoas me mandam foto de algum lugar desse Brasil e às vezes o carro não é tão bonito, mas a pessoa tem um amor por aquele carro, uma paixão por aquele carro. Quem sou eu para falar mal do carro daquela pessoa, entendeu? Claro, sem dúvida. Então, tem muito disso, eu acho, eu conheço, eu quero esse carro para ser melhor que você, e você não tem esse carro, eu tenho. Então, o brasileiro ainda está nessa... É diferente do europeu, nós estamos mais para o lado americano do que do europeu. O europeu já transcendeu isso, né? Eles já são outro nível. Hoje em dia as pessoas querem comprar um carro antigo e querem que a marcha funcione certo de um carro desse. Eu olho para a pessoa e eu não consigo entender, porque a história do carro, o carro foi construído assim. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então isso a gente tem que ter o bom senso. Outra coisa também, carro antigo vaza óleo. Meu carro antigo não pode vazar óleo, tudo bem? Não vaza? Esqueça, meu amigo, porque vaza óleo sim, não tem jeito, né? Não tem como não vazar. Impossível, né? Entendeu? Eu tenho clientes que gastam uma fortuna e ele não vaza, mas... normalmente carro antigo ele vai vazar um pouco. Mas claro que você para colecionar, você tem que ter... Você não acha que tem que ter esse espírito? Não tem dúvida. A pessoa tem que incorporar a cultura, né? O carro antigo é cultura. Ele é cultura, né? A gente tem que se culturalizar o carro antigo, não exigir que ele seja atualizado como nós estamos atualizados. A hora que a gente consegue incorporar que eu ando com o Ômega CD e ele mesmo parecendo um carro novo, ele tem os trejeitos de carro antigo, claro, aí eu vou ser feliz. Agora, se eu quero que esse carro aqui ande que nem meu carro 2023 e tal, aí eu já não vou ser uma pessoa feliz, porque eu vou estar cobrando um negócio que não... Que é impossível de ter. Impossível, não tem como. Quer dizer que na loja
você não fica aberto, então? A loja não é aberta? Não, só os nossos convidados. Ah, tá. Mas como é que vamos supor, eu tenho interesse num carro. Eu vi lá, eu tenho interesse num carro, eu vou lá Aí vai entrar em contato comigo nas redes sociais. Aí eu entro em contato com você. Isso. Marco uma visita. Horário, isso. Ah, tá. E aí vou lá e você me vê o carro. Aí abre lá o nosso showroom. É claro que tem carros também consignados de clientes, né? Nós temos vários carros consignados de clientes espalhados pelo Brasil todo. Aí, tá, entendi. Tem carros aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, né? Então aí eu indico o proprietário, aí o comprador entra em contato com ele e vai ver o carro, vai conhecer o carro, fechar negócio. Então você tem também carros consignados? Temos alguns carros Brasil, consignados. No Brasil inteiro, né? Isso, literalmente o Brasil todo, Agora, por exemplo, hoje em dia tem muito essa cultura de você comprar o carro, eu não sei se isso para você já é feito, como você já faz, de você comprar o carro zero, ou enfim, um carro seminovo, você comprar pela rede, né, receber o carro em casa, né, não sei se você já viu isso, né? Sim. Você faz isso também, sim, ou não? Sim, faz seguido, também, né? Seguido. O cliente entra em contato, a gente faz toda a negociação e envia o carro depois para ele. A negociação toda é feita sem a pessoa conhecer e ver o carro. E aí, claro, evidentemente que você já testou a procedência, tudo, né? E caso aconteça alguma coisa, né, não há problema nenhum em resolver e solucionar, né? Sim. Carro, como eu costumo dizer, isso é uma outra coisa também, carro antigo não é impossível dar uma garantia, né? Claro. É um alternador que está funcionando há 50 anos, é um rolamento de roda, é um disco de freio, ou pastilha de freio, etc. Mas o carro, quando a pessoa compra, tem que ter, pelo menos, as características básicas, tem que estar rodando bem, tal, etc, né? Então... Você acha que as novas gerações, as gerações principalmente as nascidas no final do século XX, ali na última década do século XX, e as nascidas no século XXI, já começam a demonstrar um desinteresse por essa coisa da coleção, ou por essa coisa da história, da cultura do carro, ou não? Eu acho que é o contrário, eu vou te explicar por quê. Eu volto de novo na cultura que eu falei, certo. Carro antigo é cultura. Os nossos pais, pelo menos o meu pai, ele foi ter um carro para ele rodar com 20 e poucos anos de idade, né? Com quase 30 anos de idade. Naquela da década de 50, 60, 70, era muito difícil. Como tu mesmo, na matéria do Cinca, falou ali que o Cinca era o meu Cinca 67, era um horror de caro, etc. Essas gerações agora, elas estão vendo o mundo do carro antigo, elas estão acompanhando os pais, elas estão se apaixonando pelos carros antigos e os seminovos já estão ficando antigos também. Então, o que vai acontecer? Essa geração, como os filhos do Renato aqui, eles já estão sendo educados pelo amor do carro antigo. Eu tenho medo um pouco do desinteresse acontecer por essa coisa de você ter o carro vai ficar um pouco mais distante, você não acha, Léo, do ser humano? Porque você vai entrar em determinado momento, você concorda comigo que você vai falar, você vai programar lá e tal, quero ir para Parque do Ibirapuera. Você vai pegar seu celular e... vai ficar, né? Não vai ter aquela simbiose, né? Tá, eu vou te fazer uma pergunta, eu acho que eu vou conseguir te ajudar a responder, tu já sabe a resposta, mas ajudar para o nosso pessoal que está assistindo. Você vai a Paris para ver o quê? Não, e sempre existirá Paris, claro, como diz o filme e a música. Então, assim, o carro antigo é a mesma coisa. A pessoa sempre vai ter a curiosidade, sempre vai ter essa busca. E como nós estamos na cultura hoje, os jovens eles estão segmentando, né? Eu gosto de Fusca 1373 e ele se especializa nisso. Quanto mais passar o tempo, mais essa juventude que vai se tornar adulta, eles vão ser especialistas nessas áreas. Aí eles vão dar um baita de uma aula para mim, para o Renato, sim, e para ti, porque eles vão saber. Eles vão exatamente. E aí eu vou ter aula com eles, como às vezes eu tenho aula com um cliente que especializou só em Gol GTI, por exemplo. Mas é isso, que saiu no ano tal, oh, que legal, então eu não sabia. Então, eu acredito que essa geração vai ter isso. Tem o lado ambiental, que o carro é fedido, que o carro usa óleo, que o carro isso, que aquilo, mas tem esse lado cultural e afetivo com o carro, né? que é bastante importante, né? Quando você foi fazer a sua loja
de carros, né? Você foi montar a sua loja de carro. Você já gostava de carro, evidentemente, e tal. A sua esposa gostava ou não? Ou não tinha nem interesse? Ela não era muito chegada em carro antigo, tal, etc. Mas aí com o tempo acabou aprendendo a gostar, porque convive com isso 24 horas E por você dia, despertou o interesse acabou dela, despertando, né? assim como da minha filha também. Eu tenho uma filha de 19 anos, no começo ela não gostava, e hoje ela dirige, é apaixonada pelos carros antigos. Eu te fiz essa pergunta porque para te fazer uma outra pergunta. Você acha que a paixão pelo carro ela não está só linkada à história que você tem com o carro? Você pode, de repente, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode ser uma pessoa que, de repente, olha para um carro antigo e começa a se apaixonar por esse mundo? Eu tenho vários clientes assim, vários clientes que o amigo, o Renato tem um Fiat tal, etc. Pô, que legal. E o Renato fala tanto daquele Fiat que ele acaba se apaixonando e quer comprar o primeiro carro antigo dele, entendeu? Isso acontece seguido. Aliás, um grande número de pessoas hoje estão fazendo isso para mudar, né? Sair um pouco do trivial, sair com a esposa. Como disse o Renato, vamos numa churrascaria ou numa pizzaria, vamos com um carro antigo, de vez de com o meu Porsche Macan, eu vou com um Fusca, eu vou com um Dojinho, entendeu? Claro. Vai lá, louco de feliz da vida com aquele Dojinho. Queridos, quero colocar de uma forma bem clara, como o carro antigo é uma cultura, culturalize-se, ou seja, comece a amar ele do jeito que ele é. Não, porque ele vai me deixar na mão, ou porque isso. Aí eu tô com dúvida se o carro antigo é um bom negócio. Todo carro antigo é um bom negócio se você compra ele num preço justo. E às vezes até não injusto, porque ele também vai valorizando de qualquer maneira. Essa é a beleza do carro antigo. A gente fazer história com quem a gente ama. Amigos e família. Quando a gente consegue entender que o carro antigo é isso, esse é um fazedor, ele nos traz lembranças e nos coloca novas lembranças. É inegável que você transforma a tua vida e ele te deixa mais feliz. Então eu tenho vários clientes que buscam isso, sabe? Essa felicidade. Obrigado do fundo do coração, Léo. Espero que junto. saúde e felicidade para você sempre, tá? E que tudo dê certo para você sempre com essa coisa maravilhosa de estar junto com os carros antigos. Obrigado tá pela bom? lembrança, pelo teu convite do Luiz também. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês nesse momento.